Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Ok. Vamos voltar aqui. Ok. Beleza. Então, o que nós temos aqui, então, a página 230, como o professor havia dito para vocês, a gente vai trabalhar aqui na lateral com esses exercícios e o professor vai tentar resolver aqui com vocês da forma mais prática possível, falando sobre cada um do passo a passo, tá bom? Então, existe aqui algumas coisas, algumas construções que a gente precisa aprender ou rever primeiro e para a gente resolver essa equaçãozinha. Nossa equação diz o seguinte, é 1 menos seno de x igual a 2 cosseno ao quadrado de x. Tá? Então, é exatamente isso aqui que a gente tem para a gente resolver. Ele pede que isso aqui seja no qual intervalo, professor? Que isso aqui seja no intervalo de 0 a 2π. Tá? Então, ele tá considerando uma volta inteira. De 0 a 2π é uma volta inteira. Então, há algumas formas de se fazer isso, tá certo? Eu só quero relembrar de uma regra com vocês antes de a gente continuar, que é a parte mais prática para a gente fazer isso, é a seguinte, que sempre que você tiver cosseno ao quadrado de x, ou seno ao quadrado de x, você pode substituir por 1 menos o oposto dele. Então, exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui só como exemplo aqui em cima. Se você tem, como o exemplo que a gente tem aqui, ó, cosseno ao quadrado de x, você pode substituir isso por 1 menos seno ao quadrado de x, tá? Então, essa aqui é algo válido. Professor, por quê? Porque, no máximo, o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x dá exatamente 1. Tá? Então, no máximo, ele pode dar 1. Então, se esses valores, o máximo dele pode ser 1, então você pode fazer o inverso dele nessa forma que o professor colocou aqui para você. Tá bom? Então, para a gente resolver esse exercício aqui, a gente vai no passo a passo aqui, bem tranquilo. Então, vamos repetir a primeira parte aqui, que é 1 menos seno de x. Então, vamos repetir aqui, ó. 1 menos o seno de x igual 2 que multiplica. Então, 2 que multiplica. Como eu tenho cosseno ao quadrado de x aqui, eu vou utilizar a ideia que a gente acabou de colocar aqui em cima, tá bom? A gente acabou de colocar aqui em cima essa ideia, então eu vou utilizar para a gente substituir aqui. Lembrando que a equação fundamental da trigonometria é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x tem que dar 1, tá certo? Ou seja, se você tem lá o seno de 30 graus mais o cosseno de 30 graus, se você levar os dois ao quadrado, ele vai dar 1. Certeza que ele vai sempre dar 1, tá bom? Então aqui eu vou ter uma multiplicação, 2 que multiplica esse cosseno ao quadrado de x. Esse cosseno ao quadrado de x eu vou substituir por esse daqui, ó, 1 menos seno ao quadrado de x. Tá? Se no máximo ele dá 1, então se eu quero o cosseno ao quadrado de x, eu posso fazer essa substituição aqui. Está na sua apostila, na página 229. Isso, na explicação aqui das relações fundamental da trigonometria. Tá bom? Está ali na nossa explicação. Então, continuando aqui, nós temos então 2 que multiplica 1 menos seno ao quadrado de x, tá certo? 2 que multiplica 1 menos seno ao quadrado de x. E agora basta a gente fazer o seguinte, ó. 1 menos seno de x é igual, e a gente vai fazer essa distributiva aqui, essa multiplicação distributiva. O que é uma multiplicação distributiva, professor? É só uma multiplicação aqui, ó, tá certo? Eu vou multiplicar esse e vou multiplicar esse daqui, ó. Ok? Ok.
Então, ó, 2 que multiplica 1, certo? E 2 que multiplica seno ao quadrado de x. Então, 2 que multiplica 1 e 2 que multiplica 2 seno ao quadrado de x. Vai ficar 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes menos seno de x vai dar menos 2 seno ao quadrado de x. Bom? Então, nós temos exatamente agora essa nossa equaçãozinha. Organizando aqui para ficar de forma mais melhor, ou seja, mais visível, voltando tudo para o primeiro membro, então nós temos aqui, ó, 2, vamos voltar aqui, ó, 2 seno ao quadrado de x, certo? 2 seno ao quadrado de x. Do lado de cá nós já tínhamos menos seno de x, então menos seno de x. Esse 2 que estava lá, ó, positivo, ele também volta aqui trocando o sinal. Então, nós trocamos o sinal do seno negativo aqui, trocamos o sinal desse 2, então, do lado de cá também. E aqui eu tenho 1. Então, vai ficar 1 positivo com esse menos 2 que vai vir para cá, ou seja, esse 2 vai vir negativo aqui. Então, eu tenho menos 1. Certo? Tudo isso igual a 0. Nós temos uma equaçãozinha aqui. E note você agora que ela parece uma equação que a gente já conhece. Tá? Parece muito uma equação que a gente já conhece, a equação de segundo grau. Professor, como que eu faço para resolver a equação de segundo grau? A equação de segundo grau você já sabe, é bem simples de a gente fazer. A gente vai transformar na equação de segundo grau. Vou utilizar o t aqui no lugar do seno ao quadrado de x, tá bom? Então, no lugar do seno de x aqui, eu vou usar um t. Então, vai ficar 2t ao quadrado, certo? Menos t menos 1, certo? Menos 1, igual a 0. Então, pronto, nós temos aqui a nossa equaçãozinha de segundo grau, e nós vamos resolvê-la da forma mais simplificada possível aqui para a gente, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Ok. Beleza. Deixa eu ver como vocês estão vendo aqui. Isso. Aqui. Então, chegamos aqui a essa equação dessa forma. 2t ao quadrado menos t menos 1. E aqui a gente pode resolver ela a fórmula de Bhaskara, como o professor já tinha dado para você, ou soma e produto, da forma que for mais simples para vocês. Tá bom? Deixa eu voltar. Ok. Depois você pode abrir seu microfone e perguntar aí. Então, primeiro passo que a gente vai fazer aqui, a gente vai achar as duas raízes. Tá bom? Para a gente achar a primeira e a nossa segunda raiz, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai resolver ela, tá certo? Você pode resolver para a forma que você já conhece, que é a forma do delta, né? Ou seja, da resolução da equação de segundo grau. Ou você pode resolver ela pela soma e pelo produto. Tá bom? Que também é uma das formas de se resolver isso. Tá bom? Mas para você que é mais prático, tanto faz aí a ideia. Então, você tem aqui, ó. Você tem esse número aqui, delta, b ao quadrado, menos 4ac. Tá bom? Beleza? O b vale menos 1. Vamos tirar aqui quem é a, quem é b e quem é c. O a, o b e o c. Certo? O a vale 2, o b vale menos 1 e o c vale menos 1 também. Então, somente substituindo ali, nós temos menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica 2, que multiplica
menos 1. Gente, a Pode... transmissão parou também? Professor, a minha tá Oi, travada, não sei se é. desculpa aí, Eu também. travou Ou aí. é a resolução sua, professor? Opa, então deixa eu retornar aqui. De volta aos planejamentos aqui. Vamos ver aqui. Aí, agora eu acho que voltou. Voltou? Tá, beleza. Qualquer coisa você dá um grito aí, porque às vezes o professor tá na outra tela aqui. Aí, acho que agora. Vamos ver. Tecnologia. Deixa eu ver. Isto. Beleza. Então, o que nós temos aqui então? Ó? 1 ao quadrado é 1, né? 4 vezes 2 é 8. Menos com menos é mais. Então vai dar 1 mais 8 aqui. E 1 mais 8 é 9. Então, nosso delta final aqui vai ser 9. Beleza. Como o nosso delta final é 9, a gente vai fazer duas contas agora. Então, a gente vai fazer uma conta positiva e uma conta negativa. Com a segunda parte da nossa equação. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 que multiplica a. Certo? Então, eu tenho duas continhas para a gente fazer aqui. O b nosso vale menos 1. Então, vai ficar menos o menos 1, menos o menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 9. Mais ou menos a raiz do nosso delta, que é 9. Tudo isso dividido para 2 que multiplica o valor de A. E o valor de A é aqui, ó, é 1. Ó. O valor de A é exatamente 1. Desculpa, o valor de A é exatamente 2. O A é 2. Então, temos aqui como resolução, primeira resolução, menos com menos é mais, então vai dar 1 positivo, mais 1, mais a raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então mais 3. Dividido por 2 vezes 2, que é 4. Beleza. E a nossa segunda resolução vai ser a mesma ideia, só que com sinal negativo agora. Então vai ficar 1 menos 3 sobre 2 vezes 2, que é 4. Bom, sobre 4. Então a resposta de x' e a resposta de x duas linhas vai ficar 1 mais 3 é 4. 1 mais 3 é 4. 4 sobre 4 é 1. Certo? E 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 sobre 4 é menos meio. Ok? Então pronto, nós já achamos já nossas duas raízes. E nós vamos voltar e aplicar aqui no nosso probleminha aqui que nós tínhamos aqui em cima. Tá bom? Então, vamos aplicar aqui no nosso probleminha. Então, como já achamos as duas raízes, o professor vai deixar aqui no cantinho. Então, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, para ficar mais fácil de vocês todos enxergarem. Bom, qualquer coisa pode falar aí. Arthur, você voltou agora? Arthur, o professor não removeu ninguém, não. Tá, eu tô aqui Não, só... porque apareceu que eu tinha sido removido. Então você... Ixi, esse Google tá com um probleminha, entendi. Mas não foi eu não, só esclarecendo. Ei, vamos voltar aqui então, Arthur. Até agora, deu para acompanhar aí, Arthur? Você chegou um pouquinho depois, mas deu. Eu não perdi Tá? quase Ó, nada, não perdi quase nada. beleza. Ó, a gente tinha aqui a resolução, a gente chegou à equação de segundo grau e resolvemos ela só, encontramos x e x duas linhas. O professor depois vai demorar um tempinho para explicar a próxima questão que tiver a equação de segundo grau. Eu quero explicar um método para vocês que é bem mais simplificado do que ficar fazendo delta. Apesar que no delta aqui, ou seja, na equação, na forma resolutiva de Bhaskara, você não erra, né? É o passo a passo que você faz ali, aplica e funciona. Então tá, então nós temos que esse t vale 1 e esse t vale menos 1. É menos meio. Então t vale 1 e o t vale menos meio. Então nós temos aqui duas respostas para esse seno, então. Então esse seno aqui de x, ó, esse seno de x, ele pode ser tanto 1, então nosso seno de x, ele pode ser 1, certo? Ou o nosso seno de x, ele pode ser meio. Tá bom? Então, ele pode ser 1 ou ele pode ser meio. Quando esse seno de x nosso, ele é meio, ó, seno de x, ele pode ser assim também, ó. Ele pode ser meio. Ali em cima é um π, tá? Então, ou o seno de x é 1,
ou seno de x é π sobre 2, que é o meio que a gente acabou de encontrar lá. Professor, por que π sobre 2, professor? Porque a gente está falando de meio, né? E lembrando aí onde que o seno é exatamente 0,5, né? Onde ele é exatamente 0,5, quando a gente tem a ideia do 90 graus, tá certo? Quando a gente tem a ideia do 90 graus, ele é exatamente meio. Então, o que nós vamos observar aqui são algumas das ideias, das próximas ideias, para esse nosso seno. Então, eu tenho aqui como conjunto solução para isso. π sobre 2 que eu já tinha, tá certo? No nosso próximo elemento aqui, eu tenho exatamente 7π sobre 6. 7π sobre 6, tá certo? E eu tenho 11π sobre 6 também. 11π sobre 6. Tá certo? Professor, eu acho que travou de novo. Travou de novo? Deixa eu voltar aqui. Diminuir aqui, mas... Vamos ver se vai dar para observar aqui. Ok. Beleza. Arthur, qualquer coisa você pode falar aí, tá? Ó, então vamos lá, vamos ver que ângulos são esses daqui, tá certo? Então eu tenho aqui o ângulo de 210 graus, tá certo? Só vou escrever aqui no cantinho aqui, ó, em cima. Vamos lá. O ângulo de 210 graus, certo? 210 graus. E eu tenho ainda o ângulo de 330 graus. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui. Isso, aqui. E aqui nós temos o ângulo de 330 graus. Então, esse seno de π sobre 2, ele remete-se a esses valores que a gente tem aqui, tá certo? E então nós vamos ter como conjunto ou subconjunto desse valor, conjunto solução nosso, exatamente esses três valores aqui, tá certo? Para indicar o resultado. Então nós temos aqui como conjunto solução. O professor vai escrever aqui embaixo, aqui, ó, conjunto solução. Vou pegar uma caneta de outra cor aqui. Já está muito azul. Professor, O que a gente tá fazendo? Oi, pode falar. o meio também, aliás, o menos meio não inclui também, não ou não? Esse menos meio é só para indicar qual ângulo que a gente está falando, tá? O menos Sim, meio... mas tipo, o outro seno, entendeu? Porque deu duas soluções, né, no Bhaskara, Certo. parece. Uhum. Deu duas soluções. O seno de x é igual a 1, tá certo? Uhum, Que é o nosso 90 graus. Certo? certo. E o outro é o menos meio. Isso. Aí o menos meio está indicado por esses dois aqui. Por 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Ah, tá. Deu para entender? Porque imagina o seguinte, ó. Você tem o ciclo trigonométrico. O professor vai fazer bem no cantinho aqui. Eu vou fazer uma bolinha aqui. Tá? Uma bolinha aqui. O ciclo trigonométrico. Tá? Aí você tem aqui, que é a parte principal dele, beleza? Esse π sobre 2, ele está aqui, ó. Esse π sobre 2, ele está aqui em cima. Tá dando para ver aí? Não travou, não? Tá dando para ver? Tá dando, tá dando. Tá? Ó, esse π sobre 2 está aqui. O nosso 210, ele está aqui assim, ó. O nosso 210 está aqui assim.
Então, o professor vai colocar aqui, ó, 7π Ah, entendi, sobre entendi. 6, que ele é menos meio, não é isso que a gente achou ali? Sim, sim. Menos meio. Isso, perfeito. Mas é boa suas perguntas, viu? Continua perguntando. Eu gosto de quando vocês perguntam. Ó, e o outro aqui, ó, é o 11π sobre 6, tá do lado de cá, ó. 11π sobre 6, que é o reverso dele, tá Entendi bom? agora, do outro Beleza? lado, né? É do outro lado. Por isso que o meio, esse meio aqui, ele é representado por esses dois valores aqui. Sim, sim. Beleza. Então tá. Aí, como conjunto de solução, o professor vai colocar aqui, conjunto de solução. Qual que é a solução dele? Aí você escreve no finalzinho aí da sua conta, tá? Porque eu não pude abrir muito, meus recursos aqui são poucos. Eu vou ter um recurso bom ainda um dia. Vamos lá. E aí aqui nós temos esse S, conjunto de solução. Conjunto de solução é igual. Vamos colocar esses valores que a gente encontrou aqui então. Então, para conjunto de solução, nós temos π sobre 2, que é o representante desse 1 aqui. 7π sobre 6. 7π sobre 6. E o nosso 11π sobre 6. 11π sobre 6. Tá bom? 11π sobre 6. Deixa eu ajeitar aqui. E aí você fecha aqui. E... onze π sobre 6, isso. Tá bom? Então, esse nosso primeiro exercício, ele fala de algumas regrinhas interessantes pra gente, tá bom? Igual o professor falou, esse é nosso conjunto de solução. Eu peço para vocês anotarem ele aí no seu caderno, na sua apostila aí. Tá bom? O nosso exercício 4, o professor vai tentar colocar ele aqui no Paint para travar menos. Eu tô utilizando aqui na lateral uma câmera remota com o meu celular e tentando fazer isso, mas o upload da internet hoje está um pouco lerdo. Por isso que ele não está conseguindo mandar as imagens para vocês perfeitamente aí. Mas no nosso exercício 4, professor, só vou tirar dessa tela e colocar na tela do Paint. E o professor vai com vocês rapidinho ali fazer no Paint. Eu acho que vai ficar um pouco melhor. Tá bom? Qualquer coisa, se houver dúvida, a gente retorna aqui nesse método de novo. Deixa eu só parar a apresentação aqui. Beleza. E vamos falar então do exercício número 4. Nosso exercício número 4, FUVEST, tá? Diz assim, ó, sabe-se que existem números reais A e x0, sendo A maior que zero, tais que... Aí ele coloca aqui algumas observações. Seno de x mais cosseno de x é igual a cosseno de x menos x0. Para todo x com valor real igual a. Então ele dá algumas regrinhas para a gente conseguir chegar a esse valor que ele coloca dessa equação. Então ele diz que todo x maior que zero obedece essa regra aqui, tá certo? Obedece essa ideia. Então deixa o professor colocar no point aqui para a gente trabalhar juntos aqui. Só um minutinho aqui. Beleza? Beleza. Ok. Beleza.
Então, algumas coisas que ele propõe aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar a tela com vocês de novo. Beleza. Então, olha, aqui eu acho que vai ficar um pouco mais simples de ver. Deixa eu voltar aqui. Ele diz aqui, ó, sabe-se que existem números reais A e x0, sendo A maior que zero, tais que esse x aqui, ó, x mais 2 cosseno de x, é igual a, esse número real, multiplicado pelo cosseno com x menos x0. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que esse ângulo que a gente tem aqui em x, menos esse x0 aqui, ó, que faz parte da relação com A. Então, ele pede para a gente achar o valor para todo número real x. Então, ele pede para a gente encontrar esse valor próximo desse valor. Para fazer isso, a gente vai utilizar a relação fundamental da trigonometria, que é exatamente essa daqui, ó, tá? Seno ao quadrado de x, certo? Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, para exemplificar aquilo ali, a gente vai utilizar a relação fundamental da trigonometria para isso. Professor, e como que a gente vai chegar a esse valor? Então, ele já disse para a gente que ali nós temos um valor A, tá certo? Nós temos exatamente aquela relação 2, ó, 2, o seno de x, tá certo? Esse 2 e esse seno de x. E aí a gente vai fazer a seguinte relação. Professor, vou tentar dar da forma mais fácil aqui, apresentar para vocês. Ó, então, primeira coisa, a primeira relação de todas, nós temos exatamente essa daqui, ó, que é a aplicação do que ele diz. O que ele disse ali para gente? Que todo cosseno de x, você pode reescrever ele da seguinte forma. Você pode reescrever ele como sendo cosseno de menos x sobre 2 sobre a. Ó, 2 sobre a. Cosseno de menos x é 2 sobre a. Ou ainda, o cosseno desse x é 2 sobre a. Pela seguinte regra. Porque ele disse aqui pra gente no probleminha. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, é só aplicação disso que ele falou aqui, ó. Ó, é só aplicação do que ele falou aqui em cima. Ó, ele diz o seguinte, ó, que x mais 2 cosseno de x é igual a que multiplica o cosseno de x com x menos x0. Então, nós vamos isolar esse A que está aqui, ó. Nós vamos isolar esse A que está aqui. Então, como que a gente faz para isolar esse A que está aqui? Considerando que o x é zero, então a gente vai colocar aqui zero, tanto no x do primeiro lado, quanto no x do segundo lado, tá? Então, a gente vai colocar aqui zero aqui e zero aqui, ó. Vamos colocar zero nos dois, tá certo? Então, se eu coloco zero aqui e zero aqui, o que eu tenho? Eu tenho cosseno de x, ó, cosseno de x, 2 cosseno de x apenas, que vai sobrar. E eu tenho aqui outro cosseno de x aqui, ó, tá certo? E aí eu vou ter esse menos x0 aqui, que vai continuar aqui, tá certo? Ó, ele continua aqui, exatamente aqui. Bom? E aí eu tenho o quê agora? Eu tenho exatamente essa divisão, tá? Então ficou cosseno de x, esse A, ele passa aqui, ó, para baixo do 2, e eu tenho exatamente a organização. Foi só uma organização que foi feita, e eu cheguei a isso daqui agora. Tá bom? Então, ó, de novo, só relembrando aí. A gente está fazendo a aplicação dessa formulazinha aqui. Para mim começar, professor, como que eu começo? Você zera tudo que você tem aqui, tá bom? Então, zerando, você zerou o x, todos os x que você tinha ali, restou para você o quê? Cosseno de menos x, zero, ó. Você zerou esse x aqui, só tem o x0 agora para você trabalhar com ele. Isso é igual a 2 sobre A. Ó, 2 sobre A. Bom? E aí, então, a gente vai trabalhar agora com essa ideia aqui.
tá certo? Para trabalhar com essa ideia aqui, nós vamos trabalhar com a equação fundamental da trigonometria, que é essa que está na lateral de cá. Essa que está na lateral de cá. E aí, para a gente trabalhar com isso, indicamos aqui para x meio, e a gente vai trabalhar exatamente em cima dessa nossa ideia aqui. Professor, por que a gente escolheu meio? Porque lembra, já tinha um 2 aqui em cima, ó. A gente quer achar o A, então vai ficar mais fácil, vai facilitar para a gente cancelar ele aqui, tá bom? Então foi só por causa disso. Professor, poderia ter escolhido outro? Poderia, dar um pouco mais de trabalho, mas poderia ter escolhido outro ângulo qualquer. Então, para x igual a meio, ou seja, para x igual a 90 graus, nós temos o seguinte: seno de 90 graus mais 2 que multiplica cosseno de 90 graus é igual a cosseno de quem? De 90 graus menos x0. Ó, observe que é a mesma ideia. A gente está trabalhando exatamente com isso daqui, ó. Exatamente com essa nossa equaçãozinha ali. Deixa o professor abrir aqui, porque eu não quero que vocês percam essa ideia. Tá? A gente está trabalhando exatamente com a equação inicial que ele deu para a gente. Primeiramente, substituímos zero. Tá? Aqui, a gente está trabalhando exatamente com isso aqui, ó. Na primeira parte aqui foi substituído zero. Deixa o professor escrever aqui. Ó. Aqui, nós substituímos por zero. Substituímos. Tá, beleza. Na parte do português aqui, nós substituímos por zero. E aí, aqui na parte esquerda, tá? Nessa parte esquerda aqui, nós temos o quê? Nós temos exatamente o 90 graus, que a gente está trabalhando com ele agora, que é π sobre 2. E aqui, ó, nesse intervalo aqui, a gente vai trabalhar o seguinte, ó. Seno de x, 2 cosseno de x é igual a cosseno de x menos x0. Então, o x aqui a gente vai substituir por π sobre 2. Substituindo a primeira parte e a segunda parte por π sobre 2, e aqui também por π sobre 2. Vai sobrar apenas o menos x0 que está aqui, ó. Trabalhando, então, com as duas partes, nós temos o seguinte, então. Para nós juntarmos o que nós temos aqui. Já tínhamos algo aqui, ó, que o cosseno de x, ó, o nosso cosseno de x aqui, de x0, era 2 sobre a, tá certo? Nós já temos exatamente essa ideia aqui. E aqui nós temos π sobre 2, ó. Π sobre 2. Então, eu vou fazer a multiplicação, certo? E a substituição. Então, ó, cosseno de π sobre 2. Deixa eu separar um pouquinho aqui. Deixa eu separar ele aqui. Isso. Aqui. Então, eu tenho... Deixa eu colocar isso aqui na frente. Aqui na frente. Isso. Fica mais fácil para entender que é a continuação. E a continuação. Então, eu tenho... Só um minutinho. Eu tenho aqui, ó. Cosseno de π, cosseno de menos x. É o que está aqui, ó. Tá certo? É o que está aqui. Professor, e isso daqui, ó? E esse seno de π sobre 2 mais 2 cosseno de π sobre 2? É 1a. Tá certo? É 1a. Então, quando eu tenho essa soma aqui, ó, exatamente essa ideia aqui, que a gente acabou de trabalhar aqui, você vai ter exatamente 1a. Como o cosseno de x eu tinha 2a, então no seno 2 cosseno de π, nós temos 1a. Na continuação, o que a gente vai ter aqui então, professor? Lembra que lá no exercício anterior, o professor até colocou no cantinho ali para você. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. A gente tem essa possibilidade aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó, a gente tem exatamente essa possibilidade aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Tá? Então, se você quer encontrar alguma coisa aqui, você pode estar substituindo por isso, ó. Se você tem seno de x
você pode estar substituindo por isso daqui, tá? Então, é uma ideia bem fantástica que a gente chega ao seguinte: a proporção entre esses valores aqui são idênticas. E aquilo que o professor falou, no máximo ele pode dar 1. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, no máximo dá 1. Então, toda vez que tiver cosseno ao quadrado de x, você pode substituir por 1 menos seno ao quadrado de x. Ou o contrário, se você tem seno ao quadrado de x, você pode substituir por 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aqui a gente retornando aqui, ó, para a gente não perder a ideia principal, você vai ter então agora, vamos trabalhar a partir de agora o quê? Como nós já temos o seno, deixa o professor pegar ele aqui, como nós já temos o seno, e como nós já tínhamos calculado também o cosseno, aqui o cosseno, tá bom? Tínhamos calculado o cosseno anteriormente. Agora nós vamos utilizar a relação fundamental da trigonometria. Professor, qual que é a relação fundamental da trigonometria? Aqui o professor já tinha passado para vocês anteriormente, aqui no cantinho. Tá? Então essa daqui é a nossa relação fundamental da trigonometria. Ó. Então, trabalhando aqui, o que a gente tem? A gente tem que o seno ao quadrado de x0, ó, o seno é 1 sobre a. Nós temos que o cosseno ao quadrado de x0 é 2 sobre a, que é esse cara que está aqui. Ó, tá? E aí, fazendo essa substituição, eu vou ter, então, 1 sobre a. Deixa eu só organizar aqui no passo a passo aqui para você, no seu caderno, escrever certinho. Isso. Isso. Deixa eu passar um traço aqui no nosso quadro. Beleza. Então, ó, 1 ao quadrado, a ao quadrado, e assim sucessivamente. Você vai fazer passo a passo aqui. Então, você vai ter 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, e a ao quadrado é ao quadrado, ao quadrado é ao quadrado, né? Então, 4 mais 1 é 5, 5 sobre a ao quadrado igual a 1. Exatamente o valor que nós chegamos aqui, ó. Ó. Então, tudo aquilo ali vai dar exatamente aqui, ó, 5 sobre a ao quadrado igual a 1. Bom? E aí, organizando isso, o a ao quadrado vai passar multiplicando, em forma de X-Men, né? Multiplica cruzado. E esse 5 vai ficar dentro da raiz. Então, nós vamos ter aqui duas respostas. Tá bom? Ou o 5 é positivo, ou seja, é mais raiz de 5, ou o 5 é negativo, então nós vamos ter... O 5 não, a raiz é negativa, então que a raiz é o resultado, tá certo? É menos raiz de 5. O enunciado diz aqui, ó, que o A tem que ser maior que 0. Deixa o professor riscar lá no enunciado, lá. O enunciado diz o seguinte, ó, A tem que ser maior que 0, certo? Então, se ele dá essa condição para a gente, e o nosso A tem que ser maior que 0, então a gente não pode considerar o sinal negativo. Então, o sinal para a gente ele tem que ser positivo, e aí nós chegamos a exatamente essa ideia de que A é igual a raiz de 5, ou seja, o A é positivo. Ok? Arthur, ficou mais fácil de ver aqui pelo point? Eita. Eu acho que o Arthur não está mais... Lara, ficou mais fácil de ver ele pelo point? Sim, professor, está bem mais fácil. Tá, então tá bom. Do outro jeito tava um pouco travando. Então tá bom, vamos continuar então por aqui. Ok. Todos conseguiram anotar? Conseguiram seguir o passo a passo? Tem alguma pergunta em relação a essa questão 4? Creio que não. Vamos seguindo aqui o nosso raciocínio. Nós vamos agora para o página 233. Tem dois exercícios bem legais aí também. Nós vamos terminar ele e já vamos para a nossa aula. Tá bom? 233.
Então, na página 233, antes um pouquinho aqui na página 232, tem o exercício 3. O exercício 3 aqui, ó. Unirio. Considerando o corpo humano é uma partícula no salto à distância, por seres humanos podem ser modelado como o movimento de um projétil, onde a amplitude A é o salto, ou seja, a amplitude, tá? De um ponto ao outro é o salto. Em metros é em função da velocidade V0, que é o início do salto, em metros por segundo. E do ângulo de saída θ, tá? Que é o ângulo aqui do pulo que ele deu aqui, e forma o seguinte relação. Então, ele deu a relação para a gente já. Ele falou que A é igual a V ao quadrado sobre G, esse G é o G da gravidade, vezes 2 θ. Então, vezes o seno de 2 θ. Tá bom? E ele diz algumas informações para a gente aqui, ó. Considere que a gravidade é 10, sabendo que um atleta realizou o salto com 10 metros por segundo, já facilitou para a gente, né? Pra caramba. E o ângulo θ é tal que o cosseno de θ, olha que interessante, o cosseno de θ é 12 sobre 13, certo? Então ele já deu alguma ideia aqui pra gente do que ele está querendo. O professor vai pegar aqui, a gente vai colocar lá no point, e a gente trabalhar no passo a passo aqui. Isso, deixa eu pegar aqui. Beleza. Então, esse aqui é o nosso probleminha que nós temos. Algumas coisas do enunciado, desculpa. Algumas coisas do enunciado que ele traz aqui pra gente. Professor, a gente trabalhar aqui no cantinho. Eu vou precisar ainda de mais uma coisa aqui do livro pra gente... O senhor anotou aqui quando eu estava estudando semana anterior para aula para vocês. Aqui em cima, aqui no seu livro, ele traz a seguinte relação. Eu gostaria que você anotasse ela aí, riscasse, fizesse alguma coisa aí para ela ficar bem destacada para você. Certo? Isso daqui você tem que saber, tá? Ah, professor, eu preciso decorar. Tem coisas que a gente precisa decorar. Nome da namorada, essas coisas. Nome da namorada. Você não pode chamar ele de outro nome, né? Senão é uma briga. Brincadeiras à parte, mas isso daqui é uma das coisas que você tem que decorar. Tá certo? Seno de 2x é igual a 2 seno de x cosseno de x. Tá? Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Isso tem que estar na sua mente, tem que estar na cabeça, tá? O professor tem uma aula, acho que das aulas anteriores aqui que eu dei para vocês, e eu ensinei como gravar essas grandes aqui, esses dos arcos maiores, que é a diferença dos arcos, tá bom? Agora do dobro do arco é bem tranquilo. Então, ó, a gente vai utilizar essa daqui, como a gente tinha ali seno de 2x, ou seja, seno de 2θ, o θ é a mesma coisa do ângulo, que também o x significa o ângulo, então seno de 2x, eu vou ter 2 seno de x cosseno de x. Então a gente vai utilizar exatamente essa ideia aqui. Tá bom? O professor quer que você anote, porque é importante para a gente utilizar aqui. Bom? Então, como o professor já disse, eu trouxe ele aqui, o seno de 2x, e a gente vai utilizar onde? A gente vai utilizar aqui, ó, nesse seno de 2π aqui. Bom? Então, a primeira coisa que a gente vai pegar. A gente vai pegar a nossa função, que ele já tinha dado lá em cima, certo? Está aqui a nossa função, nossa equaçãozinha, a igual a v ao quadrado de g, e multiplica seno de 2π, ou seno de 2θ. Para isso, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar exatamente, e já substituir por aquilo que o professor já falou para vocês. Como eu tinha ali 2 seno de 2x, eu já posso substituir por 2 seno de x cosseno de x. Certo? Então já ficou substituído aqui. Beleza? E aí, a gente tem algumas informações. A primeira informação importante que ele traz aqui pra gente é o cosseno. O que é o cosseno? O cosseno é 12 sobre 13. Ó,
ele diz pra gente, deixa eu só apagar aqui, vou apagar aqui também. Ó, ele diz pra gente que o cosseno é 12 sobre 13, tá? Então, ele disse que o cosseno é esse valor aqui. Para a gente descobrir o seno, é bem simples. A gente aplica a equação fundamental da trigonometria. Equação fundamental da trigonometria, o professor já disse para vocês algumas vezes. Inclusive, estava no nosso exercício anterior, tá certo? Então, é o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, tá certo? Que é igual a 1. Tá? Então, essa daqui é a nossa relação fundamental da trigonometria. Tá bom? E a gente sempre vai recorrer a ela. Tá? É o nosso Pitágoras. É o nosso Pitágoras aqui. Tá? Isso aqui é exatamente a ideia do Pitágoras aplicado à trigonometria. Tá? O teto o lado ao quadrado, o outro lado também é ao quadrado. E aí a gente encontra que isso tudo é 1 ao quadrado. Tá? O 1 não está ao quadrado, mas porque 1 ao quadrado é o próprio 1. Tá certo? Às vezes a gente não liga uma coisa com a outra. Então, se o nosso cosseno é 12 sobre 13, aí fica simples para a gente. É somente a gente substituir, tá certo? Substituindo, então, aqui, eu vou ter o quê? Vou ter seno ao quadrado de x, ó, seno ao quadrado de θ, que é o que eu estou procurando agora. Esse nosso cosseno ao quadrado de θ é 12 sobre 13, tá certo? É 12 sobre 13. E o nosso 1 também ao quadrado está aqui. Então, 1 ao quadrado é 1, 12 ao quadrado é 144 e 13 ao quadrado é 169. Então, o professor vai reescrever ele aqui para você fazendo passo a passo aí também, para não se perder o que nós estamos fazendo aqui. Então, ó, pegando aqui, já disse já que 1 ao quadrado é o próprio 1, tá certo? Deixa eu só reescrever ele aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui uma cor parecida com a que está escrita. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. 12 ao quadrado é 144. Vou colocar uma cor mais escura. É 144. Tá? 12 vezes 12, 144. E temos também 13 ao quadrado. E o nosso 13 ao quadrado vai dar 169. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo. 169. Bom? 169. E agora tem que fazer o quê? Tem que fazer essa soma aqui, ó. Certo? Ó. Eu tenho que fazer essa soma aqui, ou essa diferença aqui. De 1 menos 144 por 169. Nós sabemos que o mínimo múltiplo comum entre os dois vai ser 169. Certo? E aqui vai ficar 169 vezes 1, 169. 169 menos 144. Então, vamos refazer ele aqui. Tá? Então, o professor vai só colocar ele aqui. Beleza. Tá? E aí, nós vamos fazer exatamente o que o professor acabou de falar. Ó, nós temos, então, 144 sobre 169. O mínimo múltiplo comum aqui é 169 aqui embaixo. Vamos colocar aqui, ó, 169. É o mínimo múltiplo comum. E de baixo a gente tem 1, então 1 vezes 169 é 169 em cima. 169 aqui. Menos 144. Tá? E aqui nós temos uma barrinha aqui embaixo. Vamos ver se nós traçamos ela aqui. Tá? Então temos uma divisãozinha aqui. Beleza. Então esse seno ao quadrado de x aqui, que nós estamos transportando ele vai chegar à seguinte solução. 169 menos 144 sobre 169. A primeira parte, que é 169 menos 144, é 25. Vamos colocar aqui na frente. Aqui vai dar 25 igual 25 sobre 169. 169. Certo? 25 sobre 169. Lembrando que o seno ali está ao quadrado, ou seja, então eu vou extrair a raiz desse cara aqui. Tá certo? Eu vou extrair a raiz. Então eu vou ter o quê? Seno de θ
seno de θ, certo? Igual a raiz quadrada desse valor aqui. Tá? A raiz quadrada de 25 sobre 169. Eu já trabalhei já com a primeira parte que eu já tinha o que eu tinha realmente que fazer aqui. Bom, então desceu aqui, subiu aqui, aqui. Raiz de 25 é o próprio 5, tá? Raiz de 25 é 5. E raiz de 169 é 13. Nós sabemos que aqui é 13. Beleza. Tá? Então, trabalho aqui bem tranquilo. Bom? Então, ficou 5 sobre 13. E aí, esse valor aqui que a gente vai utilizar a partir de agora. 5 sobre 13. Tá bom? E aí, a gente vai pegar a nossa equaçãozinha e resolver ela. E já chegamos ao final. Então, a parte assim, mais burocrática mesmo, que tinha que fazer, era essa primeira parte aqui. Tá bom? Então, vamos lá, vamos relembrar. Ele já tinha dado o cosseno para a gente precisava achar o seno. Como que a gente acha o seno? Colocando na equação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Beleza? E aí, é só isso. Fernando, deu para entender, filho? Esse pedacinho aqui primeiro. Sim, professor. Beleza, beleza. Ó, qualquer coisa pode abrir o microfone e perguntar aí. Então, para a gente colocar na nossa... Deixa eu tirar aqui. Para só substituir agora a nossa equaçãozinha lá, o que a gente precisa fazer? Só substituir o que a gente já sabe. Ele disse para a gente que a velocidade V0 era 10, está aqui é 10. Ele disse para a gente que a gravidade também é 10, está aqui a gravidade é 10. Deixa só para o professor pegar isso aqui e colocar ali. Tá? Ó. Ele disse para a gente que a gravidade era 10, está aqui é 10 também. 2 que multiplica o seno de θ, a gente já achou, que é 5 sobre 13. Cosseno de θ, a gente já achou também que é 12 sobre 13. Tá? 12 sobre 13, ele já tinha dado pra gente, que era 12 sobre 13, né? Isso, já tinha dado aqui, ó. Então, tudo isso aqui multiplicado vai dar 1.200 sobre 169, que é aproximadamente 7,1. Tá bom? Aproximadamente 7,1. Deixa o professor reabrir aqui o Unimestre, fazer a chamada segunda aula, e a gente já vai para a nossa aula de hoje, que é... Deixa eu ver aqui. Falar sobre isto. Sobre funções trigonométricas. Tá? Para o professor voltar aqui. Conseguiu anotar? Arthur? Bia? Quem mais está ali? Lara? Lara, deu certo aqui? Conseguiu anotar? Acho que a Lara não está mais. Né? Vou fazer... Eu consegui, professor. Conseguiu? Deu? Tranquilo. Só não respondi mesmo, foi mal. Beleza. Ó, então tá aqui. Deu 7,1. Então, 1.200 sobre 169 deu 7,1. Deixa eu voltar aqui, então. Só um minutinho. Tudo certo. Então, só... Quem é chamado na nossa segunda aula, que teve pessoas que chegaram depois da nossa frequência. Amanda está aqui, o Arthur, Diogo José, o Fernando, Gabriela Loss, Giovana, Isabela, José, a Lara, a Lívia, Pedro,
A Renata e o Rogério. Beleza. Então vamos à nossa próxima questão. Olha, está escrito assim, ó, funções trigonométricas, página 234. Tá? Então vamos demorar um pouquinho aqui nessas. Ô, professor, Oi, pode falar. Pode falar, Pedro. e a quarta? Qual que é a resposta? A quarta, você fez a quarta? Opa, me desculpa. Ficou faltando uma. Ah, sim. Oh, me desculpa aqui. Vamos fazer a 4. Ô, Pedro, ainda bem que você está aí, ó, atento aí. Eu acabei pulando aqui. É verdade, essa aqui é essa que a gente acabou de trabalhar foi a 3, né? Beleza. Então, ó, deixa o professor colocar aqui para vocês. Vamos trabalhar aqui no passo a passo aqui dessa 4 aqui. Aqui. Essa aqui tá bem no minucioso mesmo. Vamos lá. Deixa eu só terminar de salvar aqui. Beleza. Fechou. Vou compartilhar a tela que o professor está vendo aqui com vocês. Opa, aqui. Beleza, vamos lá. Pedro, obrigado aí, viu, Pedro? Ó. Primeira coisa que nós temos aqui na questão 4, então, tá? Vamos fechando aqui nossos exercícios. O senhor tinha feito 3 e eu já achei que já era o último já e eu já estava indo pro próximo. Mas, ó, questão 4. O valor de seno de π sobre 8 e cosseno de π sobre 8. Então, ele quer saber para a gente determinar esse valor, né? O professor, o que é determinar esse valor? Ele quer que a gente trabalhe com esse valor de forma que a gente chegue a um resultado, assim como você tem lá no ciclo trigonométrico. O que você tem no ciclo trigonométrico? Você tem lá, seno de 30 graus é 1 sobre 2, né? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, ele quer que a gente chegue exatamente a essa ideia. E de que forma que a gente vai chegar a essa ideia, professor? Trigonometria, aplicando a trigonometria. Então, a relação fundamental da trigonometria é o que a gente vai trabalhar aqui, então. Para começo, então, para a gente começar falando sobre isso, algumas implicações, certo? Algumas implicações. Primeira implicação mais básica que a gente tem aqui, ele coloca aqui para a gente, ó. Deixa eu ter que limpar aqui, que está muito poluída aqui a tela, mas eu vou ter que limpar mesmo, não vai ter jeito não. Ok. Deixa eu pegar aqui, descer um pouquinho. Deixa eu um pouquinho descer tudo logo. Pronto. Então vamos lá. Ó, o que é π sobre 8? Ou seja, ele coloca ali, ó. O que é esse π sobre 8 que ele coloca aqui pra gente, aqui em cima? Esse π sobre 8 é a mesma coisa que eu ter mesma coisa que π sobre 4. Professor, a mesma coisa que π sobre 4? É a mesma coisa que π sobre 4, mas multiplicado por 2. Então é isso que ele usa de artifício para a gente começar a resolver. Então π sobre 4 é a mesma coisa que 2 vezes π sobre 8. E π sobre 4 você já sabe o que é, tá certo? Se você pegar o π, que é 180 graus, e dividir para 4, você já sabe que vai ser isto. Vai ser exatamente 45 graus, tá certo? Então isso a gente já sabe o quanto que é. E aí ele pede para a gente trabalhar esses dois lados aí. Quem que é esse π sobre 4? E agora, a partir de agora, a gente consegue trabalhar algumas coisas interessantes aqui, tá certo? π sobre 4, que é o nosso 45 graus, você já conhece quanto que é raiz de 2 sobre 2. Isso já está perfeitamente já na nossa cabeça, tá certo? Raiz de 2 sobre 2. A gente já sabe que isso daqui, ou seja, esse π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. E a gente sabe também que quando você tem
essa multiplicação do jeito que está aqui, ó, demonstrando, ou seja, quando você tem exatamente esse π sobre 8 aqui, você pode estar representando, ó, esse raiz de 2 aqui, que a gente acabou de substituir esse cara por raiz de 2 sobre 2 aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, você pode estar representando por cosseno ao quadrado de π sobre 8 menos seno ao quadrado de π sobre 8. Tá certo? Então, se cosseno de π sobre 4 é a mesma coisa que 2 que multiplica π sobre 8, então aqui você tem 2 vezes o ângulo. Olha que interessante. Professor, coloca aí pra gente, professor, pra gente entender o que você está falando aí. Olha aqui, ó. Lembra daquilo, ó? Cosseno de 2... Vou usar cosseno, certo, né? É com S. Cosseno de 2x. Não tem isso daqui? Quando você tem isso daqui, você não pode abrir ele dessa forma aqui? Certo? Ou seja, quando você tem isso, você não pode abrir ele dessa forma. É o que nós aprendemos agora há pouco, tá? É aquilo que o professor acabou de falar para vocês há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Cadê? Onde está? Aqui, ó. Tá? Então você pode abrir. Você tem o seno ou você tem cosseno, você pode abrir ele. E deixa o professor mostrar aqui mais em cima. Ó, o seno aqui. O seno é assim. Você pode abrir ele dessa forma aqui. E o cosseno é assim, ó. Você pode abrir ele dessa forma. Deixa eu logo colocar lá. É importante que você anote isso aqui, porque isso é bem cobrado da gente, tá? Professor venceu. Ó, exatamente isso. Certo? Ó, se eu tenho seno de 2x, eu posso ter 2 que multiplica, olha lá, 2 que multiplica seno de x, cosseno de x. Beleza? Mas aqui eu tenho cosseno de 2x. Ah, professor, você está chamando π sobre 8 de x? Eu estou chamando π sobre 8 de x, que é o nosso ângulo que a gente está trabalhando. Então, como eu tenho cosseno de 2π sobre 8, eu posso também reescrever ele como sendo cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. É o que foi escrito aqui, tá certo? Cosseno ao quadrado de π sobre 8 menos seno ao quadrado de π sobre 8. Anota isso aqui do ladinho disso, ó. É importante que você entenda que nós temos exatamente o mesmo arco aqui, tá bom? E agora, para trabalhar com isso é bem simples. A gente pode melhorar bastante nossa ideia aqui agora com o seguinte. A gente tem uma igualdade, então a gente vai melhorar ela aqui, ó, tá? O que é esse seno ao quadrado de π sobre 8? Eu posso reescrever ele, ó, é a ideia que o professor já disse para você, que é só trabalhar com as propriedades. Eu posso reescrever ele como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado de π sobre 8. Então, esse seno ao quadrado de π sobre 8, eu posso reescrever ele como sendo 1 menos cosseno ao quadrado de π sobre 8. É só você lembrar na sua cabeça aí, e se você tem o número 1 e o exemplo, o cosseno de 60 graus, tá certo? Você pode reescrever ele, né? Você pode reescrever esse cosseno na forma de seno. E o que é o seno? O seno é o inverso do cosseno, tá certo? Então, lembra lá, se você tem 30 graus, o cosseno de 30 graus é o mesmo seno de 60 graus, ou seja, o valor é o mesmo, tá certo? É isso que o professor quer dizer para você aqui. Não significa que é o mesmo, mas o valor é o mesmo, os valores são intrínsecos, tá certo? Até que se você fizer aí o seno de 30 graus é meio, e o cosseno de 30 graus também é meio. Tá? O cosseno de 60 graus também é meio. E aí, como a gente já organizou aqui, então, esse seno ao quadrado de π sobre 8 como sendo 1 menos cosseno ao quadrado de π sobre 8, eu vou ter o seguinte, ó. Agora, já complementando, né? Complementando, é só fazer a multiplicação ali. A gente vai ter exatamente isso daqui, certo? Exatamente isso. Então, aqui, o que foi feito, professor? Como que a gente organizou aqui? A gente organizou da seguinte forma. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado de π sobre 8, cosseno ao quadrado de π sobre 8. Então, eu tenho 2 cossenos ao quadrado de π sobre 8. E aqui eu tinha menos 1, o 1 para o outro lado da igualdade ficou raiz de 2 sobre 2 mais 1. Pronto.
esse carinha aqui, ou seja, 2 cosseno ao quadrado de π sobre 8, tem como eu melhorar ele, tá certo? Tem como eu melhorar ele da seguinte forma. Eu vou multiplicar aqui, ó, melhorando ele, tá certo? Então, o que foi feito aqui agora, professor? Ó, tá vendo esse 2 aqui, ó? Aqui eu tenho também 2, tá certo? Ó, tenho 2 aqui também. E aí, foi feito a nossa divisão, ó. Esse 2, ele dividiu aqui, ó. Então, ficou 4 aqui embaixo, certo? E aí, para dividir esse 2 aqui também, ele passou aqui em cima. Por quê, professor? Porque, ó, ele estava sozinho, então ele ficou debaixo do mesmo valor aqui. Ou seja, do mesmo denominador. Então, como aqui embaixo eu tinha o número 1, ó, eu tinha o número 1 aqui embaixo, então vai ser o quê? Vai ser 2 sobre 2, vai ser 1. Então, aqui embaixo como se tivesse 1 também, tá? Deixa eu só melhorar aqui para não haver dúvidas, ó. Se você passar um traço aqui, ó, aqui embaixo, tá certo? E passar esse 2 aqui dividindo agora, vai ter 2 e vai ter 1 aqui, ó. Ou seja, você vai fazer meios e extremos lá em cima. Vai fazer a mesma coisa com esse 1 aqui. É isso que a gente acabou de ver aqui. Tá bom? Então, para dar continuidade aqui, o que nós temos então? Nós temos essa raiz quadrada que está aqui, ó, ou seja, esse 2 elevado ao quadrado aqui vai virar a raiz quadrada de todo esse valor aqui. E aí, quando ele vira a raiz quadrada de todo aquele valor, a gente tem exatamente essa consequência aqui, ó. Tá? Raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 4. Só que a raiz quadrada de 4 a gente já sabe que é 2, então ficou para lá de fora. Então ficou, ó, raiz quadrada de 2 mais 2 sobre 2. Fechou? Então nós temos exatamente essa ideia aqui. Essa ideia aqui é do cosseno, que é a nossa primeira parte. Vamos fazer agora a nossa segunda equação. Só um minutinho. Deixa o professor voltar aqui. Tá. Então, a primeira parte, né, já. Então, trabalhando agora com aquela mesma ideia ali, a gente vai colocar o seno. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Isso. Acho que ficou fácil agora. Deixa eu diminuir aqui. Passar esse aqui para cá. Isso. Beleza. Então, como a gente já tinha achado que o cosseno de π, tá, é raiz de 2 sobre 2, aí nós vamos utilizar agora a relação fundamental da trigonometria novamente, para a gente substituir isso. E aí fica fácil para a gente, tá? Então, até aqui a gente já sabe. Deixa o professor já... Deixa eu só pegar aqui, daqui para cima aqui. Isso, deixa eu tirar aqui. Beleza. Então, a partir de agora, a gente já sabe já de algumas coisas. A relação fundamental da trigonometria vai dizer o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x... Ficou pequeno, né? Vamos colocar um pouquinho maior aqui. Isso, acho que fica melhor. Isso. Acho que dessa forma vai ficar um pouco melhor para a gente trabalhar. Isso aqui. Beleza. Então, ó, nós temos aqui que a relação fundamental da trigonometria vai dizer o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O cosseno ao quadrado de x já foi para o segundo membro, ó, já está no segundo membro. E o cosseno ao quadrado de x a gente já tem que é raiz de 2 mais 2 sobre 2, que é a raiz daquele 4 que a gente já tirou de dentro ali. E aqui a gente tem o seguinte, seno ao quadrado de π sobre 8, tá aqui, 1 menos esse valor todinho aqui, ó, ao quadrado. Quando você leva esse valor ao quadrado, você vai chegar ao quê? Vai chegar exatamente o que você tinha aqui, ó. Ah, mentira, professor. É exatamente o que nós tínhamos aqui, ó. Aqui, tá vendo ele aqui, ó?
Raiz de 2 mais 2, ó. Raiz de 2 mais 2 sobre 4, tá? Então, você tem raiz de 2 mais 2 sobre 4, tá certo? Só que aí você tem um negativo aqui, ou seja, então você vai trocar o sinal desses caras aqui, tá bom? E aí nós temos, então, 1 ao quadrado, que é 1, e a gente chega exatamente a essa ideia aqui, ó. Tá? Exatamente a seno ao quadrado de π sobre 8 vai ser o quê? 2 menos raiz de 2 sobre 4. E aí, a gente vai retirar isso como, professor? Vai passar em forma de raiz de novo, tá? Então, a gente vai pegar, colocar esse quadrado aqui em forma de raiz do outro lado lá. E aí nós teremos exatamente isso daqui, ó. Deixa só o professor colocar só isso daqui lá do outro lado. Vamos ter exatamente isso daqui, certo? Então, esse seno ao quadrado aqui virou o quê? Virou raiz lá, ó. Nós temos exatamente aquele valor ali. Deixa eu separar ele aqui para ficar mais fácil de você enxergar. Perfeito. Perfeito. Ok. Ok. Tá. Beleza, então seno de π sobre 8, seno de π sobre 8 é igual a raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2, tá certo? Já dentro da raiz lá, ou seja, eu tirei a raiz desse 4 aqui, que deu 2, eu tirei a raiz desse 2 aqui, que vai ficar dentro, desculpa, e esse menos raiz de 2 está aqui. Como a medida do arco é para o primeiro quadrante, ó, tá? π sobre 8 está no primeiro quadrante. Então, nós vamos ter o seguinte. Deixa o professor pegar aqui. Deixa o professor pegar aqui. E aí vai delimitar os sinais, tá? Os sinais do primeiro quadrante. Quem é o seno no primeiro quadrante? Né? Então, lembra que sempre que a gente tira da raiz, a gente tem um sinal positivo e um sinal negativo. Significa que esse cosseno, ele tanto assume valores positivos como valores negativos. A gente sabe disso. O cosseno positivo é do lado direito, ou seja, é o primeiro e o quarto quadrante, e o lado negativo é o lado esquerdo, que é o segundo e o terceiro quadrante. Já o seno, ele é positivo o quê? No primeiro e no segundo quadrante, e ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Por isso que a raiz quadrada vai dar esse valor tanto positivo quanto negativo. Então, o que nós chegamos, professor, a resultado? Nós chegamos exatamente a esse resultado aqui, ó, tá? Para o seno. Deixa o professor colocar aqui uma corzinha nele aqui. Então, esse é o nosso seno, tá certo? E o professor vai pegar aqui agora o cosseno, tá? Opa. Esse aqui vai ser o nosso cosseno. Esse aqui é o nosso cosseno que a gente já tinha calculado lá anteriormente, tá bom? E esse aqui é o nosso cosseno. E aí, então, tanto o seno quanto o cosseno já está calculado aqui, é só a gente colocar aqui. Então, quanto que é seno de π sobre 8 e quanto que é cosseno de π sobre 8? O seno de π sobre 8 é positivo e o cosseno de π sobre 8 também é positivo, porque está no primeiro quadrante, por se tratar de π sobre 8, tá certo? Então, foram só organizações aqui. Vocês podem observar que na primeira parte a gente utilizou a relação da trigonometria do arco duplo, né? Ou do arco de 2x. E na segunda parte a gente utilizou a relação trigonométrica fundamental, que é a aplicação de Pitágoras, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1 ao quadrado, ou é igual a 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Tá bom? E o resto foi só manual mesmo, foi só fazer mesmo. Tá bom? Eu quero... Tem ainda 4 minutinhos aqui, já estamos encerrando a nossa aula. Mas deu para entender, Pedro? Deu para entender aqui o que o professor propôs aqui? Deu? Tranquilo. Tranquilo, então. Olha, agora, então, deixa eu dar algumas dicas para você começar a fazer esses exercícios da aula 33 e 34. A gente vai retornar aqui depois, mas a ideia principal, tá certo? A ideia principal é o trabalhar com esses
com esses ângulos, tá certo? É eu trabalhar com esses ângulos aqui. Eu precisava de um pouco mais de tempo para explorar. Mas aqui vai remeter exatamente aquilo que a gente já sabe, que é a parte principal. Então, aqui, aula 33 e 34, vamos começar aqui na função seno. Vou trabalhar só a função seno aqui, para a gente falar um pouquinho sobre ela, sobre as partes dela. Primeira coisa que a gente tem na função seno. A função seno, ela começa em 0 e é 1 em π sobre 2. Então, isso é importante a gente entender isso daqui. Deixa o professor clicar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ó, aqui, ó. Ela é 1, mas ela é 1 exatamente no π sobre 2. Tá certo? Ela é 1 no π sobre 2. Então, isso aqui tudo você já sabe. Não tem nada de novidade aqui, não. Fala, professor, mas isso é novo para mim. Não, não é novo para você, porque você já sabia que o ângulo de 90 graus, o seno é 1. Tá? Então, π sobre 2 é ângulo de 90 graus. É 180 sobre 2. É 1. E você também sabe que 270, que é 3π sobre 2, é o valor de menos 1. Tá certo? Então, tudo isso aqui a gente já sabe. São coisas que a gente já tem em mente. E a partir de agora a gente vai calcular esses ângulos dentro dessa função, ou o comportamento dessa função. A gente chama dessa função de senoidal, ou uma senoide. Ela tem esse movimento. A principal diferença entre a função seno e a função cosseno é que a função cosseno começa no 1. Olha lá, presta atenção, a função cosseno, ó, ela já começa no 1. Tá certo? Então, essa função cosseno ela tem essa barriguinha aqui embaixo. Enquanto a função seno ela é uma cobrinha mesmo, tá? Então, ela começa no 0 e vai até 2π. Professor, tem outros? Claro que tem. Tem ângulos maiores que esse, mas todos eles estão nesse intervalo aqui, ou seja, podem ser reduzidos a esse intervalo. E aí a gente tem conjunto imagem. O que é imagem? A imagem está aqui no y. A imagem é sempre de menos 1 a 1. E o período total é 2π, que a gente chama, ou seja, o período em x é 2π. Então, a gente vai só começar a entender agora como que são essas aplicações da função trigonométrica. Eu quero voltar aqui à tela principal. Deixa eu voltar aqui. Professor, Oi, pode falar, Fernando. só perguntando, na próxima aula aí você vai explicar essa aula novamente, né? Isso, perfeito. Ah, Perfeito. tá, Você- você só introduziu. Só. foi só aquela introdução básica.